Graças a Deus. Estamos aí mais uma vez para liberar uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia tão especial. Nós já estamos aqui há dias que nós estamos estudando aqui Gênesis capítulo 1 até o capítulo 5. Nós estamos cavando aqui águas vivas, porque a palavra de Deus é como um poço que jorra água viva para poder matar a sede. Deus é uma fonte transbordante que está à procura de um homem que tenha sede insaciante, porque quanto mais sede você tem para beber da água, da palavra, mais vai jorrar no seu coração. Vamos lá, querido, não perca o lugar de comunhão. É o que vamos falar nesse momento, no capítulo de número 3, no versículo 6 e 7, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Graças a Deus, querido. O texto que nós estamos lendo, ele vai nos dar algumas pérolas preciosas. Você sabe que o livro de Gênesis começa dizendo: no princípio, quando nada existia a não ser Deus. No princípio, quando não existia nada, Deus vai dar o barar. A palavra barar é criou. Então, quando nada existia a não ser Deus, criou Deus os céus e a terra. Barar, do nada, Deus olhou para o nada e diz: venha à existência aquilo que não existe. Agora comece a imaginar comigo, querido, que coisa maravilhosa Deus olhar para o nada e dizer para o nada que começa a surgir agora a Via Láctea, o Sol, as estrelas, os planetas. Depois Deus vai criar o planeta Terra, e depois Deus vai criar ali água, Deus vai criar o firmamento, Deus vai criar o dia e a noite, fazendo separação, as estrelas. Agora Deus vai criar a terra, Deus vai criar os animais, Deus vai criar a natureza só com o poder da palavra dele. Ele só vai dizendo para o nada e o nada passa a produzir. Aleluia, glória a Deus por isso. Querido, às vezes a gente se desespera diante de tantas crises, diante de tantas adversidades que nós passamos, porque a gente fala tanto de Deus, mas a gente não sabe quem Ele é, a gente não conhece na realidade o nosso Pai, porque se você conhecesse a grandeza, o poder dele, você não viveria tão desesperado, tão angustiado e tão aflito. Se você soubesse na realidade quem é o teu Pai, não importa, querido, se o médico diz que você tem um dia de vida, não importa se o seu marido diz que vai sair da sua casa porque arrumou uma outra mulher, não importa a tragédia, o mal que vem sobre a tua vida, você, quando confia no teu Deus, na grandeza do teu Deus, você sabe que a última palavra, ela nunca será dos homens. A última palavra não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu pastor, não é do seu amigo, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu patrão, não é dos seus colegas, não é de Satanás. A última palavra, quem brada é Deus. E quando ele libera uma palavra para o caos passa a produzir, porque a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, estava tudo deformado, havia um caos. Quem sabe a tua vida nesse dia está um caos, está deformado, destruído, não há nada para se ver, não há nada para se alegrar, não há nada para se regozijar olhando para você, porque parece que a sua vida virou de ponta cabeça, parece que você está dentro de um túnel que não tem uma saída, que não tem uma luz. Mas deixa eu te dizer, neste exato momento, uma palavra está vindo dos céus, uma palavra de Deus dizendo: haja agora uma transformação dentro desse caos. E você percebe que Deus, ele vai criando tudo. E uma das coisas lindas que a gente lê no livro de Gênesis, no capítulo 1, que todas as vezes que Deus criava alguma coisa, dizia assim no final:
e viu Deus que era bom. Querido, Deus sempre vai criar o que é bom. Deus sempre vai criar aquilo que é bom. Deus nunca vai lhe dar nada que vai lhe causar dor e sofrimento. Deus nunca vai lhe criar algo que vai lhe trazer morte, tragédia e desgraça para a tua vida. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que você não entenda. Até mesmo quando Deus resolve tirar alguém que você ama da tua vida, né? Às vezes você está apaixonado por alguém e Deus arranca aquele namorado da tua vida. Às vezes Deus arranca o teu próprio trabalho. Às vezes Deus ele arranca alguma coisa que faz você espernear, porque como criança que pede o pirulito, né? E abre o bocão para chorar, dizendo, pai, eu quero, eu quero. Às vezes o pai toma o doce da criança porque ela está comendo um doce, e esse doce vai tirar o apetite, vai fazer ele não almoçar. Então o pai, sabendo que esse doce pode causar diabetes, sabendo que esse doce que é bom, mas pode trazer algumas consequências, impedir que aquela criança tenha uma alimentação saudável, ele arranca aquele doce, e a criança começa a se espernear, não entendendo que tudo que o pai está fazendo é algo para poder preservar a vida dele, e ele não consegue entender isso. Então, querido, você entende que tudo que Deus faz é bom, mesmo que você não entenda, mesmo que bruscamente algo que eu gostava, algo que eu queria, é arrancado de uma maneira muito forte, mesmo até através da morte, porque às vezes perdemos alguém que amamos e nós não entendemos e dizemos, se Deus me ama, por que ele levou meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, meu namorado, minha esposa? Nós não entendemos por que isso acontece. Deus sabe o que faz, porque tudo o que ele faz é bom. Agora imagina só, querido, hoje, com toda essa decadência, de toda essa destruição da natureza, a gente encontra lugares lindos, paisagens maravilhosas sobre o mundo. Imagina naquele tempo, quando tudo era perfeito e o pecado ainda não tinha sido cometido. Começa a imaginar como era o mundo naquela época, que era lindo, era maravilhoso. Você percebe que Deus cria o melhor. Para quê, pastor Gerson? Deus não precisa de água para poder beber, para matar a sede. Deus não precisa de ar para respirar. Deus não precisa de árvore frutífera para poder degustar da maçã, da pera, da banana, qualquer tipo de árvore com seu fruto, com seus gostos deliciosos. Deus não precisa disso. Deus não precisa de montanhas. Deus não precisa de terra para poder andar. Deus não precisa de sol para poder iluminar, para ele poder enxergar. Deus não precisa de nada disso, querido. Deus não criou simplesmente para ele, mas Deus criou para poder dar de presente para você, para dar para mim. Olha o amor do Pai. Deus criou a natureza, Deus criou o mundo e depois ele formou o homem e diz, meu filho, é um presente que eu te dou para você, desfruta de todas essas coisas. Você começa agora a imaginar como era lindo o mundo quando ele tinha sido acabado de criar. Diante de todas essas belezas, querido, Deus ainda vai fazer um jardim que ainda é mais lindo do que o próprio mundo que ele havia criado. E ele pega o homem e coloca lá naquele jardim. E naquele jardim, Deus agora vai ter o quê? Relacionamento e comunhão com aquele homem. Aleluia. Querido, você consegue entender isso? O jardim é um ambiente onde o homem tinha acesso de estar diante de Deus. Hoje, querido, você ouve a voz de Deus. Hoje, quando você está cantando, quando você está orando, você sente arrepio. Às vezes eu estou conversando com alguém e diz, olha aqui, pastor, olha como é que o meu tá arrepiado o pelo do meu braço. Estou sentindo a presença dele. A pessoa chora. A pessoa se emociona só com a sensação, com o fogo queimando dentro. Agora imagina Adão, estava face a face olhando para o eterno. Imagina agora Adão poder tocar nele, Adão poder ver, Adão poder abraçar. Imagina como era maravilhoso isso, querido. Aquele ambiente de glória aonde Adão estava. E dentro daquele ambiente, Adão tinha 4 coisas. Ele tinha a proteção de Deus, porque o diabo, querido, ele já existia. Ele estava ali ao redor, estava ali pro lado de fora. Ele estava ansioso para tentar destruir o Filho de Deus, que era o homem. Ele estava ansioso para aniquilar, porque o diabo tinha sido expulso do céu. Sabe por que o diabo te odeia, querido? Sabe por que o diabo quer ver a tua derrota, quer ver o teu fracasso, quer ver a tua miséria? Porque
porque ele implantou uma guerra no céu, tentando tomar o trono de Deus e querendo que o Criador servisse a criatura. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que quando Satanás convence uma terça parte dos anjos do céu para implantar uma guerra, para destronar Deus e para que Satanás pudesse colocar o seu trono acima do trono de Deus e para que Deus pudesse adorar, o Criador pudesse adorar a criatura, a Bíblia diz que Deus não se levanta nem do seu trono, só manda somente que Miguel se levante e guerreia contra Satanás e Satanás é expulso do céu. Deus não faz nem questão de se mover para lutar contra a sua criação, querido, aleluia. E a Bíblia vai dizer então que a partir deste momento, Satanás, que não podia de forma nenhuma se levantar contra Deus, tocar em Deus, mas doido para destruir Deus, então o diabo ele percebe ali uma grande oportunidade no Jardim do Éden. Eu não posso destruir Deus, mas eu posso destruir aquilo que Deus mais ama. E aquilo que Deus mais ama, querido, não é os animais. Aquilo que Deus mais ama não é o sol, a lua, as estrelas, não é a terra, não é as montanhas, não é as coisas mais belas que existem aqui neste mundo, querido. A coisa que Deus mais ama é você. Deus ama você. E o diabo sabe que se ele destruir você, ele vai tocar em Deus, porque você sabe que se você quiser machucar uma pessoa que você odeia, é só você destruir aquilo que ele ama. É por isso que a gente percebe que quando alguém toca no filho de uma mãe, a mãe pode ser mais calma possível, a mãe pode ser muito pacata, ela vira uma leoa, querido. Ela diz: no meu filho ninguém toca, no meu filho ninguém mexe, porque o meu filho eu gerei, aleluia, você entende, querido, por que você passa tanta luta, você entende por que você passa tanta dificuldade, porque o diabo sabe que a única maneira de atingir Deus, já que ele intentou contra Deus e não conseguiu fazer nada, a única maneira que o diabo tem para ferir Deus é destruindo a sua vida. Então todas as vezes que o diabo consegue levar você para a prostituição, para as drogas, para o alcoolismo, para a depressão, para o suicídio. Todas as vezes que o diabo consegue levar você a viver uma vida pervertida de sofrimento, de decadência, o diabo está dizendo: viu, Deus, contra o Senhor eu não posso, mas olha o que eu estou fazendo com seus filhos, olha como é que eu estou destruindo seus filhos, destruindo teus filhos, eu estou tocando no seu coração. Deus ama você, querido, Deus ama a tua vida, querido, Deus ama você e Ele se manifestou na cruz para poder trazer você de volta para este ambiente de comunhão e de relacionamento. Agora imagina só, querido, que todo dia Deus estava ali no jardim para poder se relacionar com Adão. Agora imagina só hoje, querido, quando a gente vai conversar com alguém, a gente fala de futebol, a gente fala de filmes, de séries, a gente fala de política. A gente, quando a gente se reúne para conversar com pessoas hoje, a gente fala de tudo, fala mal da vida dos outros, a gente fala de um punhado de coisas. Agora imagina a pergunta: qual seria a conversa de Adão com Deus, querido? Porque não tinha filme, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem outras pessoas para poder falar mal. Você consegue imaginar qual era a conversa? O que Deus falava com Adão? Qual era o assunto? Porque não tinha nada em sua volta. Qual era o diálogo entre Deus e Adão? Era algo maravilhoso. Não tinha esse negócio de falar de política, não tinha que falar de futebol, de série, da vídeo de áudio, não tinha nada disso, querido. Não tinha nem petição, porque hoje, 99% de todas as vezes que a gente vai orar motivado por uma necessidade. Adão nem chegava, esperava dar 6 horas da tarde para dizer: Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso que o Senhor abra a porta de emprego para mim. Deus, eu preciso que o Senhor tire essa tristeza do meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor me cure dessa enfermidade. Deus, eu preciso que o Senhor toque no coração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Não tinha esse diálogo, não havia necessidade que levasse Adão a não ser pelo prazer de estar com ele. É isso que está faltando nesses dias, querido. O prazer de estar com ele. O prazer de se trancar no quarto, querido. Mas entrar no quarto vazio, porque todas as vezes que nós obedecemos o capítulo 6 do livro de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo nos manda entrar no quarto e falar com o nosso Pai secreto, muitas das vezes a gente chega dentro do quarto
carregado, cheio de coisa para despejar para Deus. E tudo que Ele quer é que você chegue vazio e diga: Senhor, eu não vim aqui, não estou trancado aqui, não vim te pedir nada. Tudo que eu quero é só passar um tempo com o Senhor aqui e conversar contigo, assim como teu filho Adão, ele conversava com o Senhor num ambiente de comunhão, de intimidade no jardim. Tudo que eu quero é ficar aqui no quarto falando e ouvindo a tua voz. Tudo que eu preciso é supérfluo, fica para depois, Senhor. Eu não vim despejar nada diante do Senhor, eu estou vazio. Eu não trouxe nenhuma bagagem, eu não trouxe nada diante do Senhor. Somente eu, Senhor, para poder me saciar com sua voz e com sua presença. É por isso que há muitas pessoas arrebentadas. Por isso que há muitas pessoas, os templos estão lotados de pessoas vazias. E essa pandemia, ela veio para revelar isso. Essa pandemia, ela veio para trazer isso, querido, para mostrar como é que as pessoas estão dentro dos templos vazios. Elas estão nos templos em busca de campanha para cura, campanha para libertação, campanha para tudo, querido. As pessoas só não vão nos templos dizendo: eu estou aqui, eu não vim buscar nada. Eu preciso de tudo, mas eu não vim buscar tudo. A única coisa que me faz eu estar aqui é que eu quero estar com a minha família, com os meus irmãos amados, na mesa sentada com o Pai. Tudo que eu quero é ouvir a voz do Pai. Tudo que eu quero é me alimentar daquilo que o Pai tem para mim. E tudo que eu quero é estar com Ele. É o tempo que me é dado a oportunidade de estar na mesa, está sentado com Ele. O pecado, querido, roubou isso de nós. No próximo, amanhã, nós vamos continuar falando sobre isso aí. Não queremos estender mais. Nós vamos continuar falando sobre a comunhão, a quebra de contrato no Jardim do Éden. O homem perdeu o ambiente. Então o que foi que o homem perdeu, pastor Jess? O homem não perdeu o jardim. O homem não perdeu a presença de Deus, porque Deus sempre esteve presente, mesmo depois da queda da humanidade. O que o homem perdeu foi o lugar de relacionamento. E o que foi que Cristo nos trouxe no Calvário, quando Ele diz: está consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo. Lembra, querido? Ninguém podia chegar diante da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue nas mãos, ele entrava no Santo do Santo, dentro de um cubículo, onde havia uma separação com véu, que nenhum homem poderia se aproximar, nenhum homem poderia estar diante da face do Senhor, nenhum homem poderia ouvir a voz do Senhor. Mas quando Cristo na cruz, Ele diz: está consumado, o véu que separava o homem de Deus, o homem do jardim, o homem do ambiente de relacionamento, de intimidade, Ele rasga de alto a baixo, porque o relacionamento vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Foi Deus que veio ao encontro do homem, foi Deus que veio ao meu encontro, querido. Foi Deus que veio até mim, veio até você. Foi Ele que me encontrou, foi Ele que me buscou. Oh, meu Deus. Aleluia, o véu se rasgou e a partir deste momento o jardim foi trazido de volta para o homem. Hoje você tem acesso para estar diante dele, querido. Então não deixe as coisas te impulsionar você buscar ele. Não deixe as necessidades do teu coração te motivar você buscar ele. Mas que o desejo na tua alma seja: só estou aqui porque é a sua presença que me atrai, Senhor. Não é o que eu preciso, Senhor, mas é o que eu desejo, é o Senhor. Oh, que faça. Ah, meu Deus. Que Deus abençoe a tua vida nesse momento. O véu foi rasgado de alto a baixo, você tem acesso, o jardim foi trazido para nós, o ambiente que foi perdido pelo pecado do homem, pela quebra de contrato, ele foi devolvido para nós novamente. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso, quebra de contrato, o que foi que o homem perdeu e o que Deus está fazendo agora para restaurar o que o homem perdeu. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor, quero agradecer por este momento, que o Senhor traga libertação, que esse teu filho entenda a palavra que foi liberada e que ele não seja motivado pelas coisas e pela necessidade que tem de te buscar, mas que a sua alma grite: Senhor, como diz o salmista, minha alma tem sede de ti. Boa.
O adedecer, a minha alma tem sede de ti, sede de estar em tua presença, sede de estar contigo, sede de andar contigo. A minha alma tem sede do Senhor. Que essa sede, Senhor, seja no coração deste homem e desta mulher, meu Pai querido, ou a sébia, a bubaguedetera dó, será la sébia, e gere, Senhor, a lama sébia, relacionamento e cura para o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Querido, receber as bênçãos de Deus não leva você a ter comunhão com Ele, mas ter comunhão com Ele leva você a receber todas as bênçãos que você necessita. Então não busque a Deus por causa das bênçãos, busca a presença, e a presença vai gerar tudo aquilo que você precisa. Compartilha esse devocional para que outras pessoas, assim como você foi edificado, também seja edificado esse dia ouvindo esta palavra. E se inscreva, você que está nos grupos nos ouvindo, se inscreva, querido, na página da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero profetizar vitória para a tua vida nesta noite. Ergue agora